Fala galera, como vocês estão? Aqui é o canal Alano Key e o vídeo de hoje eu trago para vocês como eu analiso os fundos imobiliários. E se você, assim como eu, quer viver um dia de renda passiva, então aprenda a analisar fundos imobiliários e comece a comprar e colocar na sua carteira, que eu tenho certeza que um dia você vai conseguir chegar lá. Hoje trago para vocês os indicadores que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários para colocar na minha carteira. Agora eu vou trazer o fundo imobiliário do HGLG11, eu vou mostrar para vocês que é um fundo muito bom. Não é uma indicação, mas é um fundo que eu tenho na minha carteira, então eu vou analisar eles. Como eu já analisei antes, eu vou mostrar para vocês quais são os indicadores importantes e o que significa. Agora eu vou mostrar para vocês um site que eu utilizo para analisar os fundos, que é o Fundo Explorer. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, é só você clicar e abrir. E também vou deixar outro link que é o site do Status Invest, vai estar aqui na descrição para vocês analisar ações e fundos imobiliários também. Mas o Fundo Explorer eu só utilizo para analisar fundos imobiliários. Então é só você abrir o site, clicar aqui ó, na aba de pesquisar. E aí você coloca o nome do fundo que você quer estudar. Se você ouviu aí na internet vários fundos que o pessoal sempre está falando nas redes sociais e nos canais de YouTube, é só você colocar aqui o nome do fundo que você quer pesquisar. Vou pesquisar o HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Ele tem vários imóveis alugados para vários inquilinos diferentes. E o primeiro dado que eu analiso, que é muito importante, é o patrimônio líquido aqui, ó. Ele tem sob gestão um patrimônio de 3,5 bilhões. Não é milhões, é bilhões. Quando tiver milhões vai estar escrito aqui MI. Então, quanto maior o patrimônio dele, maior a segurança sobre a gestão. E o segundo indicador que eu analiso é o PVP aqui, ó. O PVP desse fundo está em 1.10. Então, 1.10 eu ainda compro esse fundo porque é um fundo muito bom que ele sempre vai trazer rendimentos para mim no futuro. Acima de 1.10 eu já não compro o fundo. E para quem não sabe, o PVP ele significa se o fundo está barato ou está caro. Se o PVP é 1, significa que ele está sendo negociado pelo preço que ele vale em mercado. Se o PVP está acima de 1, significa que ele está acima do seu preço. E se ele está abaixo de 1, significa que ele está barato. Mas tome muito cuidado com um PVP de 0,50, 0,40 ou muito baixo. Quando um PVP está muito baixo, tem alguma coisa aí. Então você tem que estudar e entender. Quando o PVP está muito baixo, quer dizer que tem muita gente vendendo e tem pouca demanda para esse fundo. E aí o preço tende a baixar. Então é a lei da demanda e oferta. Quando tem muita demanda, o preço sobe. Quando tem baixa demanda, o preço desce. Então você tem que analisar. Eu geralmente gosto de comprar fundos mais baratos, não muito caro, a não ser casos de fundos que estão no mercado há bastante tempo, que são fundos sólidos no mercado e que traz um bom rendimento, que é o caso do HGLG11. E o terceiro indicador que eu analiso é aqui a liquidez diária. A liquidez desse aqui é de 24.355 negociações por dia. Então é um fundo que tem uma negociação até alta. Para quem não sabe o que é liquidez diária, é a mesma coisa de você querer vender alguma coisa e você conseguir vender rápido. Se ele tem uma liquidez alta, no momento que você coloca para vender, você consegue vender. Se você quiser comprar também, no momento que você colocar uma ordem lá na corretora sua de compra, ela vai ser executada o mais rápido possível. Por exemplo, você tem uma casa para vender. Essa casa é na fazenda. Geralmente na fazenda é mais difícil de vender as casas. Sim, fora, afastado do centro é mais difícil de vender as casas, porque tem pouca procura. Então, às vezes vai demorar 2, 3 meses para você conseguir vender a casa ou até um ano. Tem um amigo meu que está no Brasil, ele está tentando vender um apartamento já tem muito tempo, já tem quase um ano e ele não consegue vender esse apartamento porque não tem muita liquidez, não tem gente procurando comprar. E no caso aqui dos fundos, quando tem muita liquidez, quer dizer que tem muita gente querendo comprar e muita gente vendendo. Então é bom você comprar fundos que têm uma liquidez alta, para você não ter dificuldade no futuro de vender esse fundo. E é o caso do HGLG11, que ele tem uma liquidez alta. Outro indicador que você deve analisar, que é muito importante, o fundo ele é monoinquilino,
multi-inquilino, monoimóvel, multi-imóvel. O que significa isso? Você tem que comprar um fundo que ele não tem só um imóvel e que ele não tem só um inquilino. Você tem que comprar um fundo que ele tem vários imóveis e vários inquilinos diferentes. Por que motivo? Vou dar um exemplo para vocês de um fundo que ele tem vários imóveis, mas ele aluga todos esses imóveis apenas para Renner. Todos esses imóveis alugados por essa empresa. E se esse fundo tiver algum problema com essa empresa e essa empresa sair desses imóveis e para mudar para outro fundo, esse fundo imobiliário vai ficar alguns meses sem receber rendimento. E quem sofre é você, o investidor. Então você deve comprar um fundo imobiliário que ele tem vários galpões, mas que esses galpões são alugados para inquilinos diferentes, empresas diferentes, para você não ter esse problema. Se uma empresa sair, você tem rendimento dessas outras 4 empresas diferentes. Então você deve comprar um fundo imobiliário que tem inquilinos diferentes e tem galpões em vários lugares e vários galpões, que é o caso do HGLG11. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no site, é só você descer aqui embaixo. Você vai ver aqui que esse HGL11 ele tem 17 ativos, ou seja, 17 galpões em 5 estados. Ele tem Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo é onde ele tem mais galpões. E aqui, se você descer aqui mais abaixo, você consegue ver a localização dos ativos. Você consegue ver aqui, ó, qual que é o bairro, qual que é a cidade, qual que é a área bruta locável. Tem aqui também, ó, esse aqui, Gerdau, Rio de Janeiro, que é alugado para Gerdau. Ele tem uma área bruta de 16.532 metros quadrados. E outro indicador que eu vou dizer para vocês analisar também, que é a vacância. Para quem não sabe a vacância, que ó, tem a vacância física, que é essa aqui de preto. Tá vendo aqui, ó, em março de 2021 ela tinha uma vacância de 15,2%. E agora na última vacância que teve foi de 6,9%. Então ele desceu a vacância. E a vacância mostra a porcentagem dos galpões que não estão alugados. Ou seja, quanto menor a vacância física, melhor. Significa que tem poucos galpões ainda para alugar. Significa que quase todos os galpões estão alugados. E também tem a vacância financeira, significa o tanto de dinheiro que esse fundo está perdendo por não ter esses galpões alugados. Ou seja, quanto menor a vacância financeira, melhor. Quanto menor a vacância física, melhor. Então você tem que descer aqui no fundo que você escolher para comprar e ver qual que é a porcentagem de vacância financeira e qual a porcentagem de vacância física. Então anota aí no seu bloco de notas, quanto menor essas duas, melhor para você. E aí você pode estar aqui analisando o histórico, se a vacância financeira e física vem crescendo ou vem diminuindo. E outro indicador que você deve analisar também é a taxa de gestão do fundo imobiliário. Porque tem a taxa de gestão do administrador. Esse aqui tem uma taxa de 0,6 ao ano sobre o valor de mercado de negociações em bolsa, mas ele não cobra uma taxa de gestão, apenas de administração, e também tem a taxa de performance. Como você vai analisar essa taxa comparando com os outros fundos? Eu vou te mostrar aqui no site. Você vem aqui no Fundo Explorer, você vai em ferramentas, aí você desce aqui, ó, em ranking de FIIs, e aí você tem a opção aqui de selecionar quais são os fundos imobiliários que você quer verificar dos setores que existem. Você clica aqui, ó, selecionar todos, tira isso, e aí você vai selecionar os galpões, os fundos imobiliários, e aí você vai selecionar os fundos imobiliários de logística, né? E aí vai aparecer todos os fundos imobiliários de logística aqui. Você vai abrir aqui, ó, vou abrir aqui o ALZ R11 e vou abrir também o HGLG11 que eu estava mostrando para vocês. E aí você vai descer aqui na parte de taxa de administração e aqui no HGLG11 você vai descer aqui também e aí você vai comparar. Tá vendo aqui que a taxa de administração do HGLG11 é 0,6 ao ano e do ALZ R11 é de 0,20 ao ano sobre o PL com mínimo mensal de 25 mil.
e ele tem taxa de gestão também, o ALZR11. Então, o HGLG11 sai ganhando nesse termo aqui de taxa de gestão e de administração. Agora, outro dado que é importante você analisar também é comparar o fundo que você está comprando com o IFIX. E o IFIX, para quem não sabe, é o índice que mostra todos os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores, os maiores. E aí você compara o fundo imobiliário que você está comprando com o IFIX para ver se o fundo imobiliário ele superou o IFIX ou ele está abaixo do IFIX. E você também pode comparar o IPCA junto, que o IPCA, para quem não sabe, é a inflação do país. Você vai colocar o IFIX, o IPCA e o fundo que você está comprando para ver se o seu fundo superou o IFIX e a inflação do país no período. Então vou mostrar aqui para vocês esse site aqui do Status Explorer, que eu falei para vocês antes. Vou colocar aqui HGLG11, vou pesquisar ele, vou abrir. Estou abrindo aqui, e aí você vem aqui nessa aba aqui em cima, você clica aqui comparar rentabilidade. Espera aqui abrir, está um pouquinho devagar, vamos ver aqui. Aí aqui abriu, aí você vai colocar aqui IFIX e vai selecionar aqui o primeiro que abrir aqui, ó, adicionar, e aí você apaga o IFIX e coloca também IPCA, que é a taxa de inflação do país. Aí você adiciona e clica aqui comparar. Vou abrir essa outra tela aqui, né? Você clica aqui tela de rentabilidade, vai abrir aqui. E aí você consegue comparar aqui um período de 2 anos. Como vocês podem ver, agora nesse período de 2 anos, o HGLG11 ele superou em 7,19, o IFIX ficou negativo menos 0,82 e o IPCA foi 16,82. Então o IPCA superou o HGLG11 nesse período de 2 anos, mas eu gosto de olhar um período de 5 anos também. E no período de 5 anos o HGLG11 subiu 60,19%, que superou o IFIX e superou o IPCA nos últimos 5 anos, que foi de 32,13%. Então esse é um indicador que eu utilizo também assim para estar verificando se o fundo superou o IFIX, que são todos os outros fundos, a média de todos os outros fundos e o IPCA do país também. Agora aqui voltando para o Status Invest, você consegue ver vários outros dados também, né? Que é o Dividend Yield, que é muito importante você estar avaliando o Dividend Yield dos últimos 12 meses. Ele pagou 10,15%, é um dividend alto até, comparado com alguns os fundos do mesmo setor. E aqui vou voltar aqui para o Fundo Explorer, tem aqui também, ó, você descer aqui, você consegue ver os rendimentos em gráfico de todos os outros meses até 2011. Então você consegue ver que esse fundo tem um dividendo constante, olha, todos os meses 87 centavos. Tem alguns meses que ele pagou 2,63, pagou um dividendo mais alto, que pode ser que ele tenha vendido algum galpão ou tenha guardado um caixa durante algum período. Então ele vem aumentando aqui com o tempo, vocês podem ver. Então vocês têm que comprar um fundo imobiliário que não tem uma falha assim tão grande, que não tem aqui no gráfico meses sem pagar, que você consegue prever mais ou menos se ele vai continuar pagando dividendos nos meses seguintes. E esse fundo imobiliário do HGLG11, ele é um exemplo. Você pode ver aqui, ó, você consegue avaliar. O último dividendo que eu recebi foi de R$ 2,20, um dividend yield de 1,35%. E é um dividendo alto. E também aqui no Status Invest você consegue ver o relatório do fundo imobiliário que os gestores colocam todos os meses. Relatórios, fatos importantes e tudo mais. Eu aconselho você estar lendo se você deseja comprar esse fundo. Então, ficamos por aqui. Obrigado por você assistir esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre fundos imobiliários, sobre como analisar, se você tiver algum indicador aí que você não conhece, que você não sabe analisar, você deixa aqui nos comentários.
Se você quiser que eu traga outro vídeo analisando alguns fundos imobiliários que vocês desejam comprar, vocês comenta aqui também quais são os fundos que vocês estão pensando em comprar. Se você tem um HGLG11, comenta aqui embaixo que eu quero saber quem é que investe nesse fundo, assim como eu. Deixa um like nesse vídeo aí, para o vídeo estar atingindo mais pessoas, levando conhecimento aqui que eu venho trazendo para vocês. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, abraço.